Me sinto. Me vejo. Me formo. Existo. Me sinto. Me vejo. Me formo. Existo. Me sinto. Me vejo. Me formo. Existo. Me sinto, me vejo, me formo, existo. Agora e por mais 30 anos, e 30 anos depois disso. Me apresento e me represento como arte, carne, corpo e movimento. Me sinto. Me vejo. Me formo. De todas as formas, existo. Bom, o projeto Flaner surge a partir do convite do André Fischer, diretor do Festival Mix Brasil, e ele é uma parceria, uma coprodução Brasil-França, financiada pelo Consulado da França em São Paulo e o Instituto Francês. Então, a partir desse convite do André para um projeto transmídia, um projeto que envolvesse várias experiências, em diversos níveis, diversas camadas, comecei a pensar qual poderia ser uma conexão entre Brasil e França, para não apenas realizar um projeto financiado por uma instituição estrangeira, mas tentando conectar as nossas realidades. E foi aí que eu cheguei até o conceito de Flaner, e pensei numa experiência que envolvesse, por ser transmídia, envolvesse a realidade virtual, que é algo que eu já venho trabalhando há alguns anos, a realidade aumentada, e a partir do Flaner também pensamos em uma experiência que acontecesse pelas ruas de São Paulo, do centro de São Paulo. Mas a minha experiência com o conceito de Flaner era zero, era apenas de leitura do conceito em si. E para mim, o Fábio é uma das pessoas que eu conheço mais próximas e que eu já havia trabalhado, que tem muito mais experiência, um olhar para essa perspectiva desta experiência em e na cidade. E eu convidei o Fábio para a gente co-dirigir esse projeto. E acho que o Fábio pode falar um pouco agora sobre esse olhar dele como diretor, pessoa, artista e fotógrafo para essa experiência de Flaner. Um certo tipo de fotografia de rua, tá, na minha opinião, é naturalmente conectada com essa ideia de Flaner, também de flanar pelas ruas, né, de capturar, conseguir registrar situações que acontecem por acaso, que você vai se deparando com determinadas situações e tenta capturá-las sem a percepção das pessoas ou da cena em si. As pessoas tradicionalmente não devem perceber o fotógrafo flanelo, o fotógrafo de rua, né? Claro que tem muitas possibilidades, muitas derivações a partir dessa ideia inicial, mas foi mais ou menos assim. E, portanto, pensar sobre o Flaner, quando o Robson fez esse convite, foi um presente, porque faz parte de uma pesquisa pessoal na fotografia, né, que pôde, através desse projeto, ser expandida para outros campos, porque a gente vem de uma experiência anterior, né, um outro registro, que é o teatro, com Maria Vergueiro, o Pândega. A última peça da Maria foi feita por nós, quer dizer, Robson, eu, mais os demais integrantes do grupo naquele momento, e um pouco de uma experiência de concepção, de construção que a gente usou no Projeto Flaner agora foi na pandemia
vem como herança dessa experiência do Plantinga e de como montar um trabalho que possa agregar o maior número de camadas possível e permanecer íntegro, né? Algo mais ou menos nesse sentido. Então, só para contar um pouco sobre o processo em si, a partir desse convite a gente começa a se debruçar sobre a teoria do Flanner, Walter Benjamin principalmente, e outros autores também, mas o Benjamin acaba aprofundando bastante, traz muitos elementos, a gente começou a explorar alguns deles, isso é importante dizer também, para a gente é um primeiro passo, uma pesquisa que a gente gostaria que continuasse, né, os diversos aspectos que essa figura da Flanner pode trazer. E em seguida, a partir dessa base, né, desse chão teórico comum, de algumas referências, inclusive fotográficas, né, de outros fotógrafos da tradição da fotografia de rua, a gente convidou os demais performers a participar e a se colocar em relação com essa ideia de Flanner. Então, o Pedro, o Bauman, o Ronaldo Serruia, Carolina Splendori, né, e o Robson também, que além de dirigir, queria estar em cena, né, por assim dizer, essa cena da rua. E a proposta que a gente fez, e a maneira como a gente construiu isso, foi basicamente essa. A partir de alguns referenciais, de algumas imagens, de algumas ideias, vai para a rua e experimenta o que a rua traz, escolhe o que a rua traz, né? E tem isso também na fotografia de rua, ou na fotografia em geral, as pessoas têm... Eu ouço muito falar da coisa da caça, né? A câmera é como uma arma, você aponta e dispara e captura alguma coisa. Tudo bem, faz sentido, você tem quase uma mira ali, dá para entender a associação, mas eu pessoalmente prefiro a ideia, e a gente tentou usar essa ideia no projeto da colheita. Você se coloca em relação, você estabelece determinada forma de estar no espaço em relação às pessoas e tenta entender o que é esse espaço, o que é essa rua, o que essas pessoas trazem para você. Isso vira uma colheita. Foi mais ou menos assim que a gente foi construindo junto com os 4 intérpretes criadores por isso, porque eles trazem quase documentalmente a sua própria flanerie, projeto, e a partir dessas flaneries individuais a gente foi trabalhando os diferentes conceitos e ideias. O título dessa conversa é Subjetividades como Atos Performáticos, exatamente por isso, porque o Flanner ele tem um olhar muito singular para a cidade. Então, não teria como a gente discutiu muito isso, né, de que tipo de experiência a gente vai proporcionar para o espectador, para a espectadora, e até hoje a gente ainda está, porque essa é uma primeira experiência que a gente está fazendo, mas cada uma de nós olha para a cidade por uma perspectiva. Nós estamos dentro do Festival Mix Brasil, então veio esse convite. Nós temos um olhar para a cidade que não é único, porque cada performer, a partir dessas derivas que nós fizemos, dessas caminhadas, foi encontrando. Era uma coisa que o Fábio falava muito, a gente não tem como ficar refletindo sobre isso dentro da sala de ensaio, dentro dos lugares que a gente se encontrava para ensaiar, e a maioria deles foi a rua, foram os bares que a gente sentava para conversar, e a gente foi encontrando na cidade. Talvez o Pedro possa falar de onde veio, por exemplo, a vontade dele de experienciar a cidade da forma que ele está experienciando no trabalho. Bom, eu fui convidado pelo Fábio para fazer parte do projeto. Eu acho que é bom eu falar que a gente começou primeiramente elegendo menires, que são esses pontos da cidade onde a gente gostaria de passar para o público que possam vê-los de outra forma. A gente tinha pontos pré-estabelecidos por nós mesmos que a gente considerava interessante para compor nossa narrativa. E ao longo do processo a gente foi explorando esses percursos por onde a gente iria passar,
para tentar entender como que a gente poderia fazer com que o público entendesse mais ou menos o que é esse flaneur, esse ser que perambulou pela cidade através de pontos que ele elege, ou às vezes não, às vezes ele só passa e vira numa rua aleatória. Mas foi mais ou menos isso que a gente foi construindo ao longo do processo. Sim, e eu acho que tem um ponto importante nisso que tanto o Pedro quanto o Robson mencionaram, que é como é que a gente faz para trazer a experiência do flaneur para um público que está sendo conduzido. A experiência do flaneur em si é uma experiência completamente sem guia. Você não é guiado por alguém para fazer uma flaneur. Você sai para a rua e procura descobrir quais caminhos, sem objetivo a princípio, quais caminhos você quer seguir naquele momento, o que te chama a atenção, que pessoa você vai atrás eventualmente, que atmosfera de luz te interessa mais, o que passa pela sua cabeça, são essas coisas que são da ordem da flaneur. Então, como trazer o público para 20 pessoas, que em si já chamam a atenção, e flaneur geralmente quer passar despercebido, essa experiência, um pouco dessa experiência. Então, até nesse primeiro momento, a nossa resposta foi essa. Cada um constrói para si, cada intérprete constrói para si uma experiência de flaneur, e através dessa experiência, talvez a gente consiga passar um pouco do que representa, do que significa flanar, do que significa estar na cidade de outra forma, de uma forma que não seja utilitária, de uma forma que não tenha um objetivo definido, que não tenha agenda, um horário para você sair correndo, né? E principalmente não, mas inclusive tentar fazer isso, trazer para a vida esse aspecto de abandonar um pouco, porque hoje em dia todo mundo vai para algum lugar com um aplicativo, você pede para o Waze te dizer qual é o melhor caminho, mas é o melhor caminho para o Waze. Não sei se é o melhor caminho para você, para a gente, para mim geralmente não é. O caminho mais rápido, isso é um dos conceitos associados a flanar e as derivas, é que geralmente o caminho mais curto não é o melhor caminho, é o oposto disso. Então, esse tipo de elemento que a gente procurou trazer através da experiência dos 4 intérpretes criadores para dividir com o público. Né? E um outro aspecto ainda que eu acho que é importante, e aí chega no Nadalone, o diretor francês responsável pela parte XR do projeto, né, junto com o Robson, que é isso, a realidade virtual, ela pretende, virtual e aumentada, pretende ser imersiva, né, ter essa palavra associada frequentemente a essas mídias. E a gente ficou pensando em como colocar essa imersão que a realidade virtual traz em relação à imersão que a própria rua traz quando você vai para uma deriva, né? Então foi esse o convite que foi feito, de certa forma, ao aluno. Como a gente coloca essa dimensão da realidade virtual e aumentada no meio de outra imersividade que é a rua, flanar pelo centro de São Paulo nesse momento. E, na minha opinião, pelo menos a resposta foi muito criativa, foi muito importante, acho, para o futuro do projeto, inclusive. Yes, I can maybe say something more about that, because when we were starting to work, at the beginning my concern was to imagine how XR content, meaning ER or VR, could add something to the project. Bom, isso é uma coisa que eu também acho que eu pensei muito quando eu estava integrando o projeto, que era uma das minhas grandes preocupações, que era como colocar o VR e o AR dentro desse conceito da rua. It's always difficult to find the right balance when because on this project the purpose was to alter the less possible the flannery, so the real atmosphere, the real relation between the
walker on the street. É muito importante também achar um equilíbrio entre o quanto que você altera essas realidades criativamente, para você poder achar esse equilíbrio entre a flanerie e o que o público está vendo. But the power of those new technologies, and I'm going to talk more about augmented reality during the parkour, the power is that it can help to reveal things that your eyes can't see, or just things you forget. O poder dessa tecnologia também ele pode ajudar a trazer atenção para coisas que a gente normalmente não enxergaria, ou que talvez os nossos olhos possam passar por cima sem prestar atenção, sem enxergar efetivamente. In the parkour that are going to happen on Friday, Saturday and Sunday, we are going to portray augmented reality content like a kind of game with the audience. It means that there are going to be some, it's like a treasure hunt. There's going to be some crew on the parkour that will help the audience to understand and to have a better feeling about what was here. Bom, nesses passeios que a gente vai ter na sexta, no sábado e no domingo, a gente vai trazer essa realidade como uma forma de caça ao tesouro, né, para que possamos buscar novas coisas nesse passeio que talvez não seriam vistas em outros contextos, de outras formas. What was here means what kind of ancient work, ancient photo were taken here, for example. What kind of film were shot at this place? I'm thinking, for example, of the little surprise we are going to arrange on the Roosevelt Place tonight. And also, yes, it's a way to give so people can have a mix of the reality and then a layer added on the reality, so they will remember more what they have seen this day at this place, and they will more remember the connection between those different layers. A conexão Bom, na Praça Roosevelt vai ter também essa experiência, e eu quero ver como o público vai relacionar com os outros passeios e com as outras partes dessa experiência, para poder também ir sempre adicionando camadas a essa experiência. And so in France, I have a company specialized in the historical reconstitution on places who has a story to tell. So now I'm very happy to start to do it in Brazil, where AR and VR are not so developed than in my country, and it's a real bunch of opportunities for me here. Lá na França eu tenho uma empresa que é especializada em explorar esses lugares, né, as possibilidades desses lugares. Para mim é super interessante estar aqui no Brasil, vendo as novas possibilidades, sendo que o AR e o VR ainda não são muito conhecidos por aqui. And what is also really important here is that before I came to São Paulo, it's my second time, but I went 18 years ago, so it has a lot of change. Before I came, everybody told me the streets are very dangerous. When I arrived here and we were starting to work in the street, I was aware that finally it is important to give another image of the street of São Paulo that could be also a place for art, for artists, for culture, for sharing experiences, and for new technology too. So I'm very proud to be part of that at that moment. Bom, uma das coisas que eu acho que é importante dizer é que
Antes de eu vir para São Paulo, a primeira vez que eu vim em São Paulo faz 18 anos já, e todas as pessoas sempre me diziam que as ruas de São Paulo eram muito perigosas, então eu tinha que tomar muito cuidado. E eu acho que é muito importante ter essa oportunidade de dar uma nova perspectiva para esses espaços, como as ruas de São Paulo sendo um lugar de arte, um lugar de experiências, um lugar de novas possibilidades. E acho que tem mais 2 aspectos importantes nisso que a escola do Broadway traz à tona também. Um deles é que, bom, a gente está na dificuldade do Festival Mix Brasil. E essa sigla, né, o LGBTQIA+, tudo isso, todas essas comunidades, todos os grupos que essa diversidade pretende englobar, são um ponto também importante ou fundamental na reflexão que a gente propôs com o projeto Flanner. Então, por exemplo, Carlos Moreira, um fotógrafo paulistano que faleceu 2 anos atrás, que foi meu professor e que tem uma grande influência, né, que é um fotógrafo gay, ele dizia, por exemplo, que a condição que ele tinha de perceber determinadas coisas na cidade, nos lugares, de fotografar como ele fotografava, se devia ao fato de ele ter sido um adolescente gay na década de 50, que ele não entrava no lugar, ele precisava ter percepção, de certa forma, mais aguçada e mais expandida do que a maior parte das pessoas, porque ele estava em risco, né, de alguma maneira. Ele precisava entender rapidamente os ambientes por onde ele passava. Ele acha que isso ajudou, ironicamente, não, mas quase tristemente, a desenvolver uma condição de fotografia assim, extraordinária, né? Da mesma forma, durante o processo, o Pedro, logo no começo, fez uma pergunta que depois o Robson também fez. Né? Para um corpo cis masculino flanar ou fotografar na rua sem ser percebido é uma coisa, mas para um corpo cis feminino já é diferente. Para um corpo trans é mais diferente ainda. Então, como é que é isso de flanar dentro desse grupo? Como é que cada um consegue flanar? Que condição a rua hoje em dia, ou a nossa sociedade hoje em dia, oferece para as diferentes identidades que compõem essa diversidade, que compõem a beleza dessa sociedade? Porque no final das contas se trata disso também. Né? Para mim, a beleza dos encontros desses 4 meses de fotografia pelas ruas, assim como as fotografias do Pedro, estão muito nisso. As pessoas, inclusive, essa é uma coisa que me deixou feliz depois de 2 anos e meio de pandemia, e da gente ter que ficar em casa, enfim, medo, isso e aquilo. As pessoas, acho que eu não lembro de uma pessoa que eu tenha chegado e pedido para fazer uma foto, ninguém negou, as pessoas dizem sim antes de saber do que se trata. Então, me parece também falar sobre a condição da nossa cidade, da nossa rua, nesse momento, se você se coloca disposto o suficiente para se relacionar. Eu acho que um dos pontos mais importantes desse trabalho é a gente ocupar a rua como um ato de trazer um olhar diferente para ela. A gente perdeu o medo, de certa forma, de andar na rua. E eu acredito também que esse direcionamento, desse olhar, essas pessoas caminhando pela rua, a gente tem uma tendência a diminuir com a violência, diminuir com o medo. E talvez uma das partes mais importantes para mim nesse projeto é justamente fazer com que a rua não seja só um ponto de passagem, contraindo a lógica capitalista, onde a gente precisa estar o tempo todo indo trabalhar, correndo com o que tem, mas sim de perceber essa rua diferente e ocupar essa rua de maneira diferente. A gente não precisa necessariamente esconder o peito, correr, não olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, mas sim usar de tudo isso como um mix assim, de talvez sentimento de percepção de vida, de vivência de cidade. E acho que esse projeto
não só pretende abordar e transbordar essas categorias de masculinidade, feminilidade, inflanerie, e nem só pretende provocar essa experiência, pretendia abordar e transbordar, pretendia provocar essa experiência para o público, mas acabou mudando o nosso próprio olhar para a cidade, porque eu passei por muitos lugares que eu passava algumas vezes na margem, como a Praça da República, e eu tinha essa mesma ideia que o Arno compartilhou, sendo brasileiro, tinha essa mesma ideia de que ali é um lugar perigoso, e com as conversas com o Fábio e com a experiência do Fábio para a cidade, na cidade, eu percebi que tem lugares que não são tão perigosos quanto a gente imagina que são. Claro, né, andar com o celular na mão atualmente em São Paulo é um ato perigoso, mas a gente discute muito isso, assim, em grupo isso acaba mudando, e são os grupos na rua que fazem com que a cidade mude, como mudou, como fez Paris mudar e deu início ao Flaner, e como a gente tem percebido e a gente aborda nesse trabalho em alguns locais, sejam eles privados ou públicos na cidade, como a Praça Roosevelt, como o Lago do Aroche, como a Engabaú, como outros lugares, a Praça da Sé. É a partir das pessoas que o lugar muda, como é a partir das pessoas, falando dos menires, a primeira interferência humana na paisagem foi mexer uma pedra que estava deitada e colocar ela em pé, e aquilo passou a ser uma referência de encontro entre povoados, ou de referência para um caminho. Então, acho que esse trabalho também traz esse olhar de a cidade está sempre mudando a partir de onde a gente passa ou fica e se reúne ou evita nela. E talvez a gente espera que esse trabalho provoque essa reflexão e mude o olhar de algumas pessoas para alguns lugares por onde a gente vai passar nos próximos dias. Uma última coisa, talvez, não sei, depende dos demais, mas além disso, né, do trabalho fotográfico e das derivas do trabalho em XEC e das performances, dos shows que de alguma forma integraram essa primeira edição do Flaner, tem também o Laurent Degas, que é coreógrafo e bailarino francês, que foi convidado pelo Robson no primeiro momento para fazer parte desse trabalho à distância, porque não veio para São Paulo, né? Então, a opção que a gente fez, que a gente propôs para o Laurent, foi, em vez de procurar por vídeos no YouTube, ou seja lá, coisas que a gente filmasse, entender à distância o que é a rua em São Paulo, o que seria bastante improvável, a gente pediu que ele criasse células de movimento, pequenas coreografias, a partir das fotos que a gente fez da cidade nesse período, e por isso as duas dimensões, a fotográfica e a da dança, estão colocadas lado a lado na instalação que a gente fez para o Flaner, no ponto inicial do Flaner, junto com a realidade virtual. E a partir disso, a gente sai para lá. Algo mais? Agora, também é um trabalho que a gente está fazendo aqui, e a próxima vez que a gente for fazer, se não for em São Paulo, a gente tem que ter todo um olhar para este local, porque a gente parte de alguns pontos muito específicos da nossa cidade. Mas é interessante pensar que o Laurent utilizou as fotos como modelos de ação, como alguém quando vai montar um trabalho no teatro convencional pega um texto, ele pegou uma foto para criar uma coreografia, fotos da nossa realidade, e algumas fotos que a gente falou sobre isso também, que elas foram fotografadas pelo Fábio, elas estão em preto e branco, e algumas vezes a gente olha para alguma ou algumas delas e fica em dúvida se elas são desse tempo ou são de outro tempo. Enfim, não sei se tem mais alguma coisa que a gente possa falar, talvez dos percursos.
cursos, mas acho que experiencing the Flannery is maybe a very good way to visit São Paulo, because you, instead of having only touristical information, you're gonna have the feelings of somebody in the streets. You're gonna have his perception. You're gonna have some very rare moments of sharing. So to me, I will be back in France in 2 days now. I have the impression I really know. Yes, I will. I have the impression that I really know São Paulo from the interior, not only like a tourist would have seen it. So thank you for this. Eu acho que essa experiência do Flanel é que nós não sejamos visitantes apenas de uma maneira turística, mas que vivenciemos realmente a cidade através do compartilhamento desses momentos. Então eu, por exemplo, estarei na França daqui 2 dias e com a percepção de ter, de fato, conhecido a cidade de uma maneira mais íntima através dessa experiência. Então, muito obrigada por isso. Thank you. Eu tenho. Foi feita com celular ou com câmera? As fotos, todas com câmera, todas seguindo o mesmo procedimento. 2 câmeras, uma 6x6, com filme negativo, porque eu achei que voltar a usar, eu fotografo o negativo normalmente, mas usar o negativo para esse trabalho fazia sentido em relação à tradição do Flaner, da fotografia de rua, Cartier-Bresson e companhia, que vem disso, né, vem dessa tradição. E também para ter uma relação menos imediata, ou menos imediatista com a foto que eu estivesse tirando. Então tem um processo de encontrar a pessoa, entender, sentir, fazer foto, pedir para fazer ou fotografar sem que a pessoa perceba, depois revela, depois digitaliza, depois pensa. Então esse tempo para mim também me pareceu importante, eu fazer parte disso que a gente está pesquisando como Flaner. E aí a divisão foi essa: os retratos geralmente 6x6 e as fotos menos posadas ou mais na tradição da fotografia de rua mesmo, em 35mm, e sempre com uma lente de 50mm, sempre uma com a outra, porque me obriga a uma distância daquilo que eu vou fotografar que não é seguro. Então eu sou obrigado de alguma forma a me colocar em risco, me colocar em relação espacialmente com aquilo que eu quero fotografar. A 6x6 você vê por cima ou... Porque tem essa coisa também, eu ver por cima a facilidade de você não ser visto, né? De você estar olhando por cima e não ser fotografado. Em compensação, 6x6 é enorme. Esse tamanho, então, mas no caso da 6x6 eu geralmente pedia para as pessoas, né? Tá. Eu via a cena, às vezes fotografava com 35 e depois pedia para... São os retratos. Para fazer a foto, fazer um retrato. Eu nunca dirigi os retratos, então as pessoas sempre fizeram, ou estiveram diante da câmera, da maneira como elas quiseram. Muito legal. Parabéns. Obrigado.